E aí, beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu como um passarinho na gaiola, mas com a porta aberta? Você trabalha como um condenado, acorda cansado, vive no limite, e mesmo assim tem a sensação de uma dívida invisível que nunca consegue pagar. Tempo, energia, dignidade. A conta não fecha, né? A gente sabe. Mas o que você talvez não saiba é que te venderam um roteiro e você comprou sem questionar. A promessa era simples. Obedeça, estude, se mate de trabalhar, engula o orgulho e junte dinheiro. Aí, no fim, você teria a sua vida boa. Mas o fim nunca chega. E a vida boa? Ela ficou lá atrás enquanto você corria cada vez mais para longe de si mesmo. Já reparou que nesse jogo ninguém vence? A corrida foi desenhada para a gente não chegar a lugar nenhum. Alan Watts, que era mestre em desvendar essas armadilhas, dizia: a vida é como música, o sentido dela não está no fim, está em dançar enquanto ela toca. Mas, para variar, te ensinaram a correr, não a dançar. A correr atrás de metas, de validação, de um futuro que, nem existe. Enquanto isso, a máquina te suga. Cada hora sua sanidade, sua juventude. E quando você acordar, se acordar, talvez a vida já tenha passado. A gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo dentro de um script. E os pilares dessa peça são 3 ilusões que parecem reais porque foram programadas na gente desde que éramos criancinhas: o dinheiro, o tempo e o ego. Neste vídeo, a gente vai desmascarar cada uma delas. Que quando você enxergar, não vai mais conseguir desver. Sabe o que tem em comum entre um monte de gente? Tem gente morrendo sozinha, exausta, com a conta bancária lotada. Tem gente viva, mas morta por dentro, vendendo cada hora do dia, como se a vida tivesse etiqueta de preço. O dinheiro em si não é o problema. A ilusão em torno dele é que a gente acha que quer o dinheiro, mas na real a gente quer o que nos disseram que o dinheiro compra: liberdade, paz, status, segurança, até amor. Só que isso é uma tremenda armadilha, porque quanto mais perto a gente chega, mais longe tudo isso parece estar. Alan Watts já cantava essa pedra. Ele dizia que o dinheiro é só um mapa, não o tesouro. E a gente está por aí devorando o mapa, enquanto morre de fome de sentido. A obsessão por grana virou a nova religião global. Ela decide quem vive, quem morre, quem é ouvido, quem é ignorado. Mas o que ninguém te conta é que o dinheiro é um conceito. Não tem valor real, só simbólico. A gente trabalha por um número, ganha esse número e troca ele por coisas precificadas por outras pessoas. Você só existe no jogo. Mas o jogo, meu amigo, foi inventado por quem já estava vencendo. A ciência já confirmou que depois de um certo ponto, mais dinheiro não compra mais felicidade. A partir de uma renda confortável, os ganhos emocionais se estabilizam. O resto é vaidade, é uma miragem no deserto. Mas ainda assim, o que move bilhões de pessoas é a promessa de que, com mais um pouco, eu fico bem. Que essa frase nunca se cumpre, porque ela foi feita para não se cumprir. Você já viu o que acontece com quem tem tudo? Atletas bilionários que adoecem, celebridades que precisam ser internadas, gente de sucesso que se joga de prédios. Isso não é exceção, é a regra do jogo. Porque quando o dinheiro vira o fim, ele não te leva a lugar nenhum, só te deixa mais distante de você mesmo. O dinheiro deveria ser como o combustível numa viagem, mas hoje ele virou o volante, o GPS e a estrada inteira. É ele quem te dirige. A sacada mais cruel é que o sistema em que a gente vive não quer que você se sinta seguro com o que tem. Ele precisa que você queira mais, sempre, sempre mais. Se você se contenta, você para de consumir. E se você para de consumir, eles param de lucrar. Então, a gente é alimentado com a ausência todos os dias. A corrida pelo dinheiro não tem linha de chegada. Se a gente não percebe isso, vira escravo de uma coisa que deveria ser só uma ferramenta. Você não está com pressa, você está morrendo. E não é drama, é pura matemática. Cada segundo que passa não volta. Não dá para economizar, não dá para estocar. O tempo é a única coisa que a gente não consegue guardar. Mas mesmo assim, a gente vive como se tivesse um estoque infinito dele. Enquanto o dinheiro é a grande fantasia da vida moderna, o tempo é a ferida aberta, silenciosa, invisível, mas mortal. A gente vive numa espera sem fim.
Espera pelo fim de semana, pelo feriado, pelas férias, pela aposentadoria, pela hora certa. Como se a vida fosse um ensaio, e um dia, de repente, fosse começar de verdade. Meu irmão, ela já começou. Está acontecendo agora, e você nem está nela. A gente foi ensinado a viver pelo que vem depois. Na escola, a gente estuda para o trabalho que vem depois. No trabalho, a gente vive esperando a folga que vem depois. E na folga, a gente se prepara para a segunda-feira que vem depois. É uma cadeia, uma rotina circular que parece movimento, mas é só repetição. As pessoas não têm medo da morte. Elas têm medo de perceber que, na real, nunca viveram. E o tempo cobra. Ele cobra com cabelo branco, com dor no peito, com saudade que não dá para consertar. Ele cobra com vozes que se calam, com filhos que crescem, com pais que envelhecem. A verdade incômoda é que sua vida está sendo comida pelo calendário. E você mal mastigou os últimos anos. O tempo não é real, é uma invenção útil, assim como o dinheiro. Mas a gente foi condicionado a obedecê-lo como se fosse uma divindade. Nos fizeram escravos do relógio, da idade, das etapas. Mas quem definiu que aos 30 você tem que ter sucesso? Que aos 60 você está velho? Que existe tarde demais? Essa contagem é artificial e serve a um propósito: controle. Porque um ser humano que vive no agora, sem pressa e sem culpa, é incontrolável. Ele não consome por ansiedade, não obedece por medo, não corre porque o outro está correndo. E esse ser humano não é interessante para o sistema. O que ninguém te diz é que não existe um futuro ideal onde tudo vai se encaixar. Não existe um amanhã garantido para quem se sacrifica hoje. Você não é quem você pensa que é. O nome que você usa, o título que carrega, a imagem que construiu, tudo isso é só a embalagem. E você se confundiu com a embalagem. Sua identidade foi moldada por elogios, críticas, likes, rejeições, medos, traumas. Você é um projeto de marketing ambulante tentando convencer o mundo e a si mesmo de que é alguém. O ego não é você. É o personagem que você atua. E quanto mais a gente investe nesse papel, mais distante fica da nossa essência. Alan Watts dizia que o ego é apenas uma convenção social. O problema é quando a gente se identifica com ele. Ele não nasce com a gente. Ele é instalado aos poucos como um software. A gente aprendeu que precisava competir, se destacar, vencer, e aí surgiu o eu que a gente apresenta para o mundo. Controlado, formatado, aceito, mas completamente vazio. O mundo te recompensa por esse personagem. Se você exibe confiança, ganha respeito. Se mostra sucesso, ganha aplausos. Se finge felicidade, ganha seguidores. Mas isso tem um preço. Quanto mais forte o ego, mais frágil você se torna. O ego precisa de aprovação constante, precisa vencer discussões, precisa ter razão. Ele se alimenta de comparação e medo. E aqui está o veneno. Ele te vende a ilusão de controle, mas na prática te torna refém da opinião alheia. Por isso tanta gente desmorona. Por isso existe um vazio insuportável em pessoas que têm tudo. Porque o ego venceu, mas a alma ficou pelo caminho. O ego transforma tudo em competição, até a espiritualidade. Gente que se acha mais evoluída que os outros é só ego fantasiado de luz. Alan Watts alertava: você não precisa melhorar a si mesmo. Você precisa se livrar da ideia de que há algo de errado com você. Essa frase destrói um dos maiores mercados do mundo, o da autoajuda. Porque toda a lógica de performance pessoal parte da ideia de que você precisa ser mais, quando, na verdade, você só precisa ser menos o que esperam e mais o que já é. O ego odeia silêncio, odeia vulnerabilidade, odeia incerteza. Mas é no silêncio que a gente se encontra, na vulnerabilidade que a gente se cura, e na incerteza que a vida acontece de verdade. Você não vive em uma sociedade. Você vive dentro de um sistema de condicionamento em escala industrial, feito para você obedecer sem perceber. A prisão mais brilhante do mundo é essa que te convenceu de que ser livre é ser funcional. Já se perguntou por quê, mesmo com dinheiro na conta, tempo livre e o ego alimentado por likes, ainda assim tem algo desconectado, uma inquietação que não passa? Isso não é azar, é a arquitetura do sistema. Ele não quer que você pense, crie ou questione. Ele quer que você produza, gaste e repita. A verdade
é que a máquina da sociedade moderna não te quer desperto, porque se você desperta, para de correr. Se para de correr, para de consumir. Se para de consumir, o sistema entra em colapso. O mundo em que a gente vive é um motor movido à ansiedade coletiva, e a sua cura individual, a sua paz, é uma ameaça para a engrenagem. O problema não está em você, está na lógica que te forçaram a chamar de normal. Acordar dói. Dói porque, no exato momento em que você desperta, tudo o que acreditava como verdade começa a apodrecer na sua frente, e você percebe, não era o mundo que estava errado. Era a lente que te deram. Parar é perigoso. Parar faz o sistema engasgar. Parar é começar a ver que, talvez, você já fosse tudo antes que te dissessem que você não era nada. Alan Watts dizia, você é uma função do universo, não um estranho perdido dentro dele. Essa frase derruba toda a lógica de separação que sustenta a sociedade. Porque se você é o universo, então você não precisa se provar, se encaixar ou se defender. Você só precisa ser. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Numa era distraída e anestesiada por promessas vazias, parar para pensar no que realmente importa é um ato de pura coragem. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, então ela cumpriu seu papel. E se ela te incomodou, talvez seja porque cutucou algo que estava adormecido aí dentro. Se você acredita que conteúdos assim precisam continuar existindo, que essa conversa precisa ecoar além das paredes do algoritmo, você pode ajudar a gente a manter essa chama acesa. Tornar-se membro do canal é mais do que só um apoio. É entrar para um círculo de gente que pensa fora da caixa, que busca mais que entretenimento. E se você quiser ir além, o Super Thanks está aí para quem sentir vontade de retribuir diretamente. Mas na real, só por estar aqui, por assistir, refletir, comentar ou compartilhar, você já está fazendo muito. Você faz parte dessa mudança. E isso tem um valor que dinheiro nenhum compra. Seguimos juntos não por status, mas por consciência. E se for para despertar, que seja agora. Porque o tempo, meu amigo, já está passando.